Bom dia, pessoal. Tudo bem? Cedinho de manhã aí, finalzinho da semana. Vamos começar aqui o nosso webinar. Estão me ouvindo? Vê aqui no chat, o pessoal está ouvindo a gente, Rafa? Estou ouvindo bem. Legal, Bom o dia aí, pessoal também está pessoal. ouvindo. Legal. Então vamos lá, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês, né? Eu me chamo Felipe Roque. Estou aqui hoje com o Rafael Cavalcante, né? Um parceiro nosso aqui. Nos ajuda. O Rafa é da VMware, né? Da Broadcom, representando a VMware aqui hoje. Eu estou representando a IT1, né, um parceiro de negócio aí de longa data da Broadcom, e queria, né, a gente já tem feito uma série, né, de webinars sobre o tema, desde a aquisição da VM pela Broadcom, né, falando sobre as mudanças recentes. Semana retrasada, eu e o Rafa estivemos lá no evento em Las Vegas, da Broadcom, então a gente vai trazer aqui não só um pouco, né, desse tema que a gente se propôs a falar, um pouco das mudanças, recapitular alguns pontos bem importantes e também alguns insights, né, do que foi anunciado lá, do que vem pela frente, da visão, das tendências aí, da estratégia da Viema. Tá bom, pessoal? O Rafa vai começar, vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouco do, né, de como ele atua lá dentro da VMware hoje, e aí ele vai iniciar, né, com esse panorama. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a H1, sobre a nossa parceria, como que a gente ajuda vocês aí nesse momento de transição, né, do licenciamento, e também, né, de fato, como modernizar aí a nuvem privada com a tecnologia da VM, tá bom? Rafa, a palavra está contigo aí, se quiser seguir. Eu vou ficar aqui te dando um apoio, vendo as perguntas aqui. E isso aqui, pessoal, é um bate-papo, uma conversa, tá bom? Beleza, Roque. Valeu, cara. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Como o Roque me apresentou, né? Meu nome é Rafael Cavalcante, eu sou Partner Sales Architect na VMware by Broadcom, né? Então, a minha função hoje é apoiar os parceiros na parte de capacitação, informações sobre os produtos, né? Entender como a gente está caminhando agora, né? Principalmente por causa da aquisição, e também alguns clientes. Tá? Uma vertical de clientes que a gente chama de commercial também fica sobre minha responsabilidade como atuação de pré-venda, né? Então, eu vou compartilhar algumas informações aqui, mas antes queria agradecer a oportunidade, pessoal da H1, me convidar para a gente falar um pouco mais sobre as soluções, né, sobre novidades também, e falar que a H1 é um dos principais parceiros que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, a gente conta muito com a ajuda dos parceiros, principalmente nessa fase, nessa transição, né, ter parceiros confiáveis, tanto para a gente, para vocês clientes. Então, a H1 está mais do que pronta e preparada para ajudá-los, tá? Vou só compartilhar aqui, então, a minha tela. Você consegue ver aí, né, Rock? Tá tudo certo, né? Beleza. Beleza. Então, vou fazer um overview, né, de como a gente hoje está passando por esse momento de transição, né? Então, a gente teve a aquisição, né? Ficou durante um bom tempo anunciada, né? Por processos regulamentários, e depois a gente houve a compra, né? E agora a gente está passando pelo processo de migração de sistema, de processos, enfim, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Então, fique à vontade de mandar os questionamentos, o Rock vai ali me ajudando, e depois a gente inverte e eu vou respondendo alguns questionamentos ali também, tá? Então, dando esse panorama geral de como a gente está hoje, né, relação Broadcom e VMware. Então, para quem não sabe, a Broadcom é uma empresa que nasceu lá em 1961, através era uma subsidiária da HP, depois se tornou uma empresa apartada, né, e ela foi crescendo conforme foram feitas as aquisições, né? Então, ela foi adquirindo várias empresas, principalmente no mercado de semicondutor, e ela foi crescendo e se tornando mais gigante no mercado de tecnologia. Então, a Broadcom, o nome Broadcom mesmo, ele acabou mais se estabilizando ali por volta de 2016, e depois ela começou a investir não mais na aquisição só de empresas voltadas para semicondutores, chips, mas também para a parte de infraestrutura, data center e software. Então ela começou com a aquisição da Brocade, depois da CA, depois Symantec, e
De 2 anos para cá, a gente está nesse processo fez o processo de compra da VMware, né? E hoje, oficialmente, a VMware já faz parte da Broadcom. Então, ela se tornou um gigante de tecnologia como um todo, não só como chip semicondutor. Então, provavelmente você hoje tem um celular ou um modemzinho, deve ter um chip da Broadcom aí usando e às vezes nem sabe. Mas também é um gigante na parte de tecnologia de infraestrutura. Então, aqui algumas informações desse tamanho, né? Hoje a gente é considerado uma das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, a gente tem uma receita aí que vai variando de 35 bilhões. A gente tem muitas patentes, né? Porque tanto para software e desenvolvimento de hardware, são mais de 23 mil patentes. E é uma empresa muito focada em investimento. Né? Ela é muito focada operacionalmente em fazer uma eficiência operacional muito grande e também na parte de investimentos. Tá? Então, hoje a gente se tornou esse gigante. Né? E falar um pouco sobre a VMware propriamente dito. Né? Então, o que é a VMware? Então, a VMware é uma empresa que começou há 26 anos atrás, né? É uma empresa que lá no começo a gente começou com a solução de virtualização, né, em cima de x86 e conforme passaram os anos acabou se tornando um padrão de mercado nossa tecnologia, né, tanto de referência de maturidade e também de market share. Então a nossa solução ela começou com a virtualização do servidor e depois ela começou a evoluir para outros tipos de virtualizações, para outras verticais, como virtualização do storage, da rede, a parte de gestão, gerenciamento, automação e serviços de nuvem, até mesmo a parte de desktops virtuais, que depois acabou passando para uma outra empresa, que é a Omnice. Então, hoje a gente está presente, né, a VMware como tecnologia está presente em basicamente todos os serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Tanto serviços financeiros como Pix ou bancos, né, em geral, toda a parte de telecom, inclusive 5G, toda a parte de serviço público, a maioria dos serviços públicos hoje é baseada em cima de tecnologia VMware. Na parte de saúde, laboratórios, hospitais, parte de energia, né, geração de energia, usinas, e também a parte de justiça, que é a parte de tribunais, né? Então, tudo que a gente usa hoje, né, falando desses 85 milhões de workloads, 85 milhões de VMs rodando em cima da nossa tecnologia, do nosso hypervisor, ele está à nossa volta, né? Então, e a VMware ela ficou uma referência no mercado como uma empresa com altos investimentos em novas tecnologias, em inovações. Até que eu comentei, a gente começou lá 26 anos atrás, só com a virtualização do servidor, e hoje a gente consegue entregar uma solução completa de nuvem privada, que a gente vai comentar mais para frente. Então, hoje, como é que a gente ficou, né, com a Broadcom e VMware? Então, basicamente, a gente tem a Broadcom, que é uma empresa focada na parte de execução, foco em execução, eficiência, totalmente voltado para eficiência, e a VMware, que era uma empresa líder de tecnologia, líder em inovação, muito conhecida pela inovação, pelo lançamento de novos produtos e pela comunidade de parceiros e usuários. Então, foi o melhor dos mundos, né? A gente unia a tecnologia, unir toda a inovação técnica com uma empresa focada em inovação e trazer melhorias e mais investimentos ainda. Tá? Esse foi a grande sacada que eles tiveram com a fusão. E é justamente isso que foi anunciado. Né? Então, a gente tinha um modelo tanto de entrega de produtos de licenciamento que a gente considerava bem complexo. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha variações entre 150 a 200 variações de produtos. Quando eu falo de produtos, é variações de como licenciar e como entregar o produto. Só para vocês terem uma ideia, de vSphere, que é o nosso produto principal, que é a porta de entrada, a gente tinha licenciamento por socket, a gente tinha kit, a gente tinha licenciamento por VM, a gente tinha Standard, Enterprise Plus, uma época a gente teve o Platinum, uma época teve Enterprise, depois a gente teve vSON, depois a gente teve vSphere Plus, né? Então eram muitas variações, eram muitas possibilidades de entrega do produto. Isso só de vSphere. Se a gente entrar para falar de Realize, que depois virou área, então abrange muito mais ainda, né? Aumenta muito mais essa complexidade. Então isso era ruim operacionalmente para nós, porque não trazia uma eficiência, né? E era ruim para os parceiros e ruim para os clientes, porque
o cliente, o parceiro, assim, às vezes sabia que a solução era correta, mas muitas vezes ele não sabia como licenciar, né? Ou ele licenciava de formas mescladas, né? Que é pior ainda, porque você ficava lidando com dois tipos de licenciamento. Então, a ideia da Broadcom foi, olha, a tecnologia é excelente, é a melhor do mercado, a gente entende isso, mas a gente precisa simplificar o seu modo operacional. Então, é isso que foi anunciado. Então, a gente passa dessas 200 variações de produtos, a gente passa a ofertar entre 4 e 5 bundles, vou trazer em mais detalhes para frente. Mas a ideia é focar totalmente na nuvem privada, né, em VMware Cloud Foundation, que é a solução mais completa que a gente tem. Então, ele traz a experiência de nuvem, né, que a gente está acostumado, as a service, com automação, só que dentro da minha infraestrutura, né, da minha nuvem, da minha infraestrutura privada. Então, eu tenho controle melhor sobre esses dados. Depois a gente passa para uma outra oferta que é o vSphere Foundation, que é o que a gente considera de entrada, né, um intermediário, desculpa, porque ele tem o vSphere e uma camada de gestão. Então, e mais outros serviços que são os add-ons que a gente pode adicionar, mas vocês podem ver que daquelas mais de 200 variações de produtos e mais de 20 mil partners que a gente tinha em lista, a gente passa basicamente a ofertar essas ofertas, tá? Dentro desses bundles que a gente chama, né? Então, a gente começa com os bundles que é o Desktop Hypervisor, que é o antigo Workstation e o Fusion, a gente ainda tem essa entrega. A gente tem o Kit Essentials Plus, que a gente manteve. Então, para clientes de entrada pequenos, até 3 hosts ou 96 cores, você pode trabalhar com esse kit, tem um preço super acessível, já tem funcionalidades como Replication, por exemplo, e tem o vCenter, então você pode integrar com soluções de backup, então é o que a gente considera de entrada. Depois a gente passa para o Standard, que ele melhora um pouco mais na questão de features, ele já não tem mais essa limitação de 3 hosts, também já acompanha o vCenter, e aí o cliente pode trabalhar com HA, né, algumas outras funcionalidades adicionais aqui. E depois passando para as duas principais ofertas, como eu comentei, né? Então a gente passa para o vSphere Foundation, que já é realmente o vSphere Enterprise Plus, que é mais completo, vem com o Tanzu, né, que é o TKG, que a gente chama. Ele vem com o Area Suite Standard, que é a nossa solução de gestão do ambiente, gestão de custo, gestão de utilização de hardware. Então, tudo isso a gente cria, né, permite dar a plataforma de criação das máquinas virtuais, mas a gente sabe que conforme o ambiente vai crescendo, vai perdendo o controle sobre isso. Então, a ideia do Area Switch é justamente voltar a ter esse controle. E também a gente abre a possibilidade de ter nossa solução de hiperconvergência como um trial, tá? E aí o foco realmente principal aqui é vCloud Foundation, que é a nossa solução de nuvem privada. Então, a solução do vCloud Foundation, ela já existia, né? Basicamente, ela era composta por vários produtos nossos, né? Então, a gente tinha o vSphere para virtualização dos servidores, o vSAN para virtualização do storage, o NSX para virtualização da rede, e os produtos voltados para automação e gestão disso tudo. Então, no mundo complexo que a gente vivia antes, a gente tinha todas essas ofertas, cada uma com seu modo de licenciamento entregues ali dentro ou dentro de um pacote Cloud Foundation. Então, a ideia hoje é que todas essas soluções sejam entregues como um único produto. Tá? Então, a ideia é que você não vai precisar mais ficar compondo soluções. Você vai ter o VMware Cloud Foundation, que é o produto principal com todas as nossas soluções ali dentro, para você criar a nuvem privada. Então, a ideia, e é algo que foi anunciado no Explore, é mais integração ainda desses componentes. Porque por mais que a gente já tivesse esse pacote antes, né, da aquisição, talvez a forma de integração dos produtos ela não era mais fácil possível, né? E a ideia agora, principalmente com o VCF 9, é tornar isso o mais simples possível de integrar e realmente tratar o vCloud Foundation não mais como cada quadradinho desse é um produto, mas como um produto único, né? Tanto é que vocês vão começar a ver algumas mudanças de nome. Então, tudo vai passar a ser VCF, né? VCF Automation, VCF Operation, porque realmente a ideia é a gente tratar tudo isso como um produto único, tá? E essa estratégia ela veio porque o que a gente vê muito falar agora é sobre repatriação de dados. Então, as empresas estão começando a enxergar que a nuvem talvez não seja 100% ideal ou não deveria ter tudo na nuvem, parte também no on-premise, só que ela quer ter a experiência da nuvem.
Então, ela está voltando os dados para o on-premise. Então, esse é o grande conceito quando a gente fala aqui de nuvem privada e de vCloud Foundation, tá? E por último aqui para finalizar, a parte dos add-ons, né? Então a gente tem algumas possibilidades de add-ons dentro das soluções, tá? Então a gente consegue trabalhar com solução de disaster recover on-premise, disaster recovery em nuvem, firewall, né? Inclusive firewall, a microsegmentação e também parte de inteligência, load balancer, produtos que ajudam no Tanzu na parte de gerenciamento de missão crítica, e o nosso produto de inteligência artificial privada, que é o Private AI Foundation, também já está disponível, e ele entra como um add-on, né, em cima do vCloud Foundation. Então, o Rock vai acabar detalhando um pouco das soluções, dos pacotes, vai falar como é que eles também conseguem ajudar, principalmente na parte de integração, serviços, tá? Vou ficar aqui no chat respondendo os questionamentos de vocês, se vocês tiverem, e fica à disposição para a gente conversar, tá? Qualquer oportunidade que precisarem. Beleza, Rafa? Obrigado aí por ter dado esse panorama para a gente, né? Eu falo que é sempre importante a gente recapitular, né? Por mais que já tenha aí alguns meses, né? Desde os anúncios oficiais, a gente já tratou aqui em outros webinars, mas nesse primeiro momento, assim, né? De transição, como o Rafa bem citou, né? De adequação de sistemas, né? Existe sempre muitas mudanças acontecendo, né? Então, por isso que legal. Obrigado, Rafa, pela contribuição. Vai continuar aqui conosco ainda até o final, pessoal. E se tiverem dúvidas, já podem ir colocando aí no chat. O Rafa vai ir tratando elas, tá bom? Mas o que é legal, pessoal? E entrando aqui agora, de fato, né, em como que a gente pode modernizar a nuvem privada. Pegando o gancho lá do Explore, né, que o Rafa falou, a VMware, né, agora, a VMware, que era uma empresa, ela vira uma marca da Broadcom, né? Então, por isso que VMware by Broadcom é uma unidade de negócio de software ali dentro da Broadcom. E então, quando a gente fala, a Broadcom anunciou, né, a estratégia da VMware, né, desse segmento, foi bem interessante. Como o Rafa falou, e muitos de vocês que provavelmente são usuários dos produtos VMware, né, ou foram ao longo dos anos, existiam 5 unidades de negócio, né, bem distintas, pilares separados, que se complementavam, né, o portfólio tinha uma sinergia, mas ainda era tratado muito como unidade de negócio dentro da própria VMware. E isso, né, visto como feedback dos usuários, feedback de vocês, né, o Rock também colocou lá que todas essas mudanças, que fazem muito sentido ao meu ver, mas que foram resposta aos feedbacks dos usuários, né? Quem aí já usou, né, o Area Operation, né, o antigo vRealize Operation, que virou Area Operation, e agora a gente acabou de ver anunciado semana retrasada que vai virar VCF Operation. Então a gente tinha o virtualizador como produto, né, como parte do portfólio core, e a gente tinha vários produtos complementares que eram tratados em unidades de negócio separadas. Por exemplo, o Area, né, toda a parte de automação e de operação. E esses produtos também eram, de certa maneira, complexos de fazer a implementação e a interligação, porque eram vários componentes individuais, né? O que foi anunciado, o grande anúncio, né, do VM Explorer, foi essa evolução do VM Cloud Foundation. Então, o VM Cloud Foundation, que hoje a gente está na família, né, começou na 3.x, foi para 4, agora estamos na 5. Agora, tanto que mudaram, né, tanto a escala da versão do produto, porque não é simplesmente uma melhoria, mas é uma replataforma. Então, o VM Cloud Foundation 9, que foi anunciado. Qual é o grande benefício do VM Cloud Foundation 9? Um painel único de gestão de plataforma de nuvem privada. Então, eu não preciso mais entrar na console do Operation, não preciso mais entrar no painel de automação, não preciso mais entrar na suíte de AI. Outro grande anúncio, né? A disponibilidade de uma plataforma de inteligência artificial privada, Private AI, uma resposta aos requisitos de mercado. Todo mundo quer explorar os modelos de inteligência artificial, quer rodar, mas existem dois viés. Primeiro, o viés de segurança, de não subir a minha base de dados, a inteligência de negócio, né, das empresas para a nuvem. Esse é uma preocupação em desenvolver modelos, né? E para desenvolver modelos de inteligência artificial, a gente sabe que precisa dessa massa de dados para que ela aprenda.
E o que a empresa tem de maior valor, muito provavelmente, são os seus dados, são os insights de negócio, né? Então, existe esse risco. Então, por isso, a demanda da Private AI ela é bem latente. E a segunda coisa é o custo. Certa vez eu fiz até uma analogia, meu irmão trabalha com numa outra área, mas ele tinha duas operações no negócio dele que ele tocava. Né? Não vem aqui ao caso citar o que é, mas uma operação era terceirizada, externa, e a outra operação era in-house, né? Dentro de casa. E aí eu sem entender, perguntei para ele, mas por que você não terceiriza tudo? Por que você terceiriza uma parte e a outra parte não? Aí ele me explicou, isso se aplica muito bem aqui. Quando eu vou desenvolver um produto novo, eu preciso fazer teste, eu preciso simular várias coisas, se vai funcionar, se não vai, é muito caro eu terceirizar o desenvolvimento. Então, eu desenvolvimento, testo, rodo os modelos dentro de casa. Uma vez que o produto está pronto e já está operacional, aí faz todo sentido eu terceirizar a operação dele com mão de obra, porque aí eu faço contratos de SLAs, né, e aí eu só fazer a gestão da operação. Então, imagina o seguinte, quando a gente está falando de criar modelos de inteligência artificial, onde eu tenho que testar modelos, rodar processamento externo, na nuvem é caríssimo. Agora, faz sentido depois que eu desenvolvi dentro de casa, testei, o modelo já está aprendizado, eu simplesmente colocar isso para rodar na nuvem, mais próximo dos meus clientes finais, ou mais próximo, enfim, né, geograficamente de outras localidades. Quando eu já estou com o modelo otimizado, e eu já otimizei o custo, inclusive, né, de rodar, de computacional, aí faz sentido talvez eu rodar na nuvem. Então, entendo que o DC e o Gartner já falavam que o modelo de nuvem híbrida seria o final há muito mais tempo, né? Há muito tempo o IDC e o Gartner falam sobre não é 100% nuvem, não é 100% on-premise, né? Modelos híbridos. Primeiro, por causa da característica das aplicações. Nós temos aplicações legadas que ainda vão demorar anos para, né, para serem ou substituídas, né, ou aposentadas, que elas não tiram benefício nenhum de rodar na nuvem. Pelo contrário, elas vão gastar muito mais dinheiro, muito mais recursos financeiros, vão ser difíceis de gerir a segurança delas. Então, o melhor lugar para essas aplicações, muitas vezes, é no próprio on-premise. Agora, aplicações novas, modelos novos já estão desenvolvidos, né? Então, a gente tem que entender, e aí eu usava um slide muito interessante que eu não coloquei ele aqui hoje, que é a nuvem não é um destino, ela é uma estratégia. Né? Então, de fato, a nuvem tem todos os benefícios, tem todos, né, todos os modelos têm pontos positivos, pontos não tão favoráveis. O interessante é que a gente tem uma estratégia eficiente para tirar o melhor proveito de cada modelo. Né? E eu trouxe alguns slides aqui, alguns planos de fundo aqui, só para a gente conversar, né, um pouco sobre isso, voltado para a tecnologia, mas voltado muito para transformação do negócio ou a modernização da nuvem privada baseada na tecnologia. Né? Isso aqui são desafios comuns que todo mundo quer, todo mundo busca, uma maior eficiência da infraestrutura, melhoria nos prazos de atendimento das iniciativas internas de TI e de atendimento aos meus clientes internos. A gente também quer velocidade, mas a gente quer segurança, a gente quer ter compliance e governança. Né? Então, o que a gente entende? O que a Broadcom entende? O que eu acho que, e nós também da H1 entendemos que é uma resposta a esses desafios de negócio, visto todo esse panorama que eu falei agora há pouco, e visto esse contexto aqui que eu queria ilustrar para vocês, né? Quem aí já participou ou está em alguma dessas etapas aqui, né? Alguns anos atrás, existiu a ideia de cloud first, todo mundo falou que eu vou para a nuvem, todo mundo vai para a nuvem, o data center on-premise não vai existir mais, e deixou-se até de investir e modernizar o on-premise com esse pensamento, né? Porque fala, cara, isso aqui não vai ser mais usado, isso daqui a alguns anos vai estar defasado, e gerou um problema, porque passado tantos desses anos, o Cloud First virou um Cloud Chaos, né? As aplicações totalmente distribuídas, eu não tenho mais governança, não tenho mais compliance, não tenho mais controle do que está onde. Continuo com o meu on-premise desatualizado e desmodernizado e antigo, rodando as aplicações importantes de negócio. E a gente vai para o conceito de Cloud Smart, que é aquilo que eu falei. Pensar numa estratégia de utilização da nuvem. E a nuvem, quando eu falo, é a nuvem privada, é a nuvem pública, no que cada uma tem de oferecer de melhor. Eu não vejo mais hoje as empresas usando o serviço de mensageria on-premise. Vou colocar Exchange on-premise, vou, né, tomar conta de Exchange para fazer backup. Não faz mais sentido. Então, a nuvem e os serviços, Azure, Google, vieram para resolver essa questão com uma eficiência operacional, com custo, com gestão, com subscrição.
extremamente mais eficiente. Então, analisar o workload, entender os benefícios financeiros, operacionais, velocidade para o negócio, segurança, né? É esse conceito de Cloud Smart. E a nuvem privada tem um papel também fundamental e primordial nesse contexto. Então, qual que é a solução para todos esses desafios, né? Como é que a gente entende, né? Aqui eu já falei, já citei, né, o panorama de mercado, o que o IDC, o Gartner fala sobre isso, também depois vocês vão receber essa apresentação, mas fala muito sobre nuvem híbrida, né? Qual que é a solução para isso? A gente entende que é tecnologia mais consultoria. Por que não é serviço? Por que não é tecnologia mais serviço? Por que não é tecnologia mais, né, instalação? Porque cada negócio tem as suas premissas, tem as suas políticas. A tecnologia, ela é um grande aliado. Os softwares, os hardwares modernos, né, as vantagens. Agora, não adianta eu comprar a melhor tecnologia se eu não customizá-la, se eu não adequá-la ao meu negócio. As políticas e diretrizes que o negócio determina. De velocidade, de tempo de atendimento, de segurança. Então, por que consultoria? Porque você só vai conseguir extrair o maior benefício de uma tecnologia, seja ela qual for, e aqui a gente está falando de uma tecnologia que tem 25 anos, que está mais do que madura, né, que é líder disparado de mercado, né, e é a tecnologia VMware. Onde, se você pegar lá as top 100 empresas, maiores empresas americanas, todo mundo roda VMware, né? O Rafael bem ilustrou aqui, mais de 85, né? Os milhares de workloads que rodam em cima de VMware. Indiscutivelmente, é a melhor tecnologia para se entregar o que se propõe. Agora, como que eu tiro proveito, e agora nesse novo cenário de subscrição, de plataforma, não mais de produtos individuais, como que eu vou tirar proveito dessa tecnologia para o meu negócio? Como que eu vou, de fato, transformar a minha cloud privada? Porque também existe um outro engano que é, eu tenho um data center on-premise, eu tenho uma nuvem privada. Não, não é. Você tem que ter características de nuvem para falar que tem uma nuvem privada. Você tem que ter portal self-service, você tem que consumir infra como código, como serviço. É isso que vai dar agilidade para o negócio. Por que a nuvem privada explodiu tanto? Porque ela entrega serviços prontos de maneira instantânea, quase imediata. Mas ela não é que é cara, né? O cara é muito relativo. Ela cobra por isso. Ela cobra bem cobrado. E às vezes a gente perde o controle, né? O taxímetro na nuvem, ele está ligado a partir do momento que a gente faz o deploy das coisas, na nuvem pública. Dentro da nuvem privada, a gente tem alguns contextos que vai aquelas dores de negócio, que é o controle dos custos. Eu faço um projeto, eu estimo o workload. Eu sei o quanto que aquilo ali custou e vai custar ao longo dos próximos anos. Porém, se eu não customizar, se eu não criar um catálogo de serviços, se eu não tiver um Cloud Management Platform, que está embutido no conceito do VCF, né? Se eu não gerir, se eu não entregar as contas, né? Se eu não fazer o accountability daqueles, por mais que já esteja pago, se eu não entregar para as áreas de negócio o custo de cada aplicação, se eu não gerir o ciclo de vida dos itens que eu fiz o consumo ali, ou seja, o modelo tradicional do on-premise não atende atualmente às necessidades de negócio. E nesse contexto, que a plataforma, que esse novo empacotamento, né, do VM Cloud Foundation vem para atender essas demandas de negócio. Então, por que a tecnologia é super importante? Porque eu preciso dela para fazer isso, mas se eu adquirir essa tecnologia e não adotar ela de fato, ou adotar minimamente, eu não vou extrair valor para o negócio, não vai justificar o investimento, né? Então eu preciso, aí sim, por que que é, né, e o Rafael bem colocou, por que que a Ituan, nós já vendemos, né, ou nós trabalhamos com a tecnologia VMware, implementando e revendendo as soluções antes da VMware estar oficialmente no Brasil estabelecida, né, no modelo de importação de licença e revenda. Então, falando um pouco da Ituan, né, a gente tem total know-how, tem um corpo técnico para ajudar vocês nessa jornada, tanto de migração para o modelo de subscrição, quanto para adoção e, de fato, né, tirar proveito dessa tecnologia. Há alguns anos que a gente somos um dos maiores prestadores de serviço para a VMware no modelo white label, né? A VMware antigamente ela tinha serviços próprios, ela vendia esse serviço para os clientes, e muitos dos nossos consultores tinham e-mail, né, e tem e-mail @VMware, agora @broadcom.com, então eu acho que esse é o nível máximo de credenciamento, né? Não precisa falar mais muita coisa sobre isso, porque a VMware, né, ela confia na Ituan para entregar em seu nome os serviços e a adoção da tecnologia.
Aí eu vou fazer só um parênteses aqui, pessoal, para aproveitar esse gancho, falar um pouco da Ituan, né? Hoje a gente está com quase 200 profissionais no nosso time, mais de 100 são de serviços dedicados. Nós fazemos não só a venda, mas a implementação, dentre outros fabricantes, mas a VMware é extremamente relevante no nosso negócio. A gente faz também venda de pacotes de serviços customizados para os clientes, para a operação dos ambientes VMware, mas para sustentação e também suporte nível 1 e nível 2, completando o suporte do fabricante, né? Sendo aquele ponto de apoio imediato e uma empresa especializada, né? Então a gente tem, como a gente atende diversos clientes, diversos contratos, a gente tem muito know-how e às vezes um problema que uma pessoa está enfrentando, que teria que abrir chamada na VM, escalar, demorar vários, né, tempo, a gente consegue resolver de uma maneira muito mais prática. Então, isso é um pouco muito do valor que a Ituan consegue fora, né? Quem tiver oportunidade, quiser conhecer a Ituan depois mais a fundo, a gente vai entrar em contato com vocês e ter a oportunidade de a gente falar um pouco mais das outras frentes que a gente faz. Então, voltando aqui, tecnologia mais consultoria é a solução para endereçar esses problemas, né? Vários casos de uso aqui de, né, essa transformação em um workload on-premise, né, de um data center on-premise em uma nuvem privada. Tem também a parte de desktops virtuais e a parte de end-user computes, que agora se separou da VMware, né? Continuamos como parceiros da Omnissa, né? A BU de end-user compute da VMware, a Broadcom, vendeu, virou uma outra empresa, mas produtos também líderes de mercado, à frente assim dos concorrentes, né? Então, parte de gestão de dispositivos móveis e virtualização de desktops também a gente atende, mas aqui não é falando da tecnologia, mas de workload, né? Do virtualizador como fundação para esse tipo de workload, né? Agora, nesse novo empacotamento do VCF, vocês vão perceber que o runtime de containers, ou seja, o Tanzu, né, o TKG, que é o runtime para se rodar Kubernetes, né, se rodar containers, agora está integrado no VCF e integrado no vSphere. Então, nessa nova modalidade de subscrição, a gente já tem uma base, né, e aí por isso que é a fundação, o VM Cloud Foundation vem dessa fundação para rodar qualquer tipo de workload, para gerir esses tipos de workloads, e o VCF 9, eu vou falar um pouquinho dele, eu deixei 2 slides para falar sobre ele, vem com isso integrado num painel único de gestão, facilitando a vida e a integração do que de fato precisa ser o DevOps, que é o time de infra com o time de desenvolvimento, né? Time de operações, consumindo a mesma plataforma, operando ali a mesma plataforma, mas com as responsabilidades, né, estabelecidas. A parte de migração de data center também, né? Quando eu não preciso fazer muito esforço para fazer uma migração, fazer um tech refresh, né? E os workloads, né? Que eu preciso de elasticidade e expansão. Só, dentre todos esses novos pacotes, né? A gente entende também que existe um momento de cada cliente. Cada cliente tem um momento, uma maturidade operacional para chegar nesse nível, né? Eu estou falando lá do nível máximo lá de nuvem privada, de gestão do ciclo de vida dos itens, de catálogo de serviço, né? Mas nem todo mundo está nesse nível, ou já tem esse nível porque já opera no modelo de cloud pública e aí a gente precisa transicionar para o modelo de cloud privada. Enfim, mas o que a gente quer dizer é que a estratégia e a visão da VMware, eu brinco, né? Mas eu acho que talvez isso possa vir a ser uma realidade, né? E ali já tem uma visão disso, né? Que é o VMware Cloud on X, né? O Multi-Cloud Extension. Outro motivo de por que o licenciamento da VMware virou subscrição e virou por core, né? E não sei se vocês sabem disso, é a portabilidade das licenças. Agora, as suas licenças, você pode usar ela em qualquer lugar. Se é sua, você comprou da Broad, você pode usar ela dentro do seu data center on-premise, mas você pode migrar para uma nuvem pública em um ambiente VMware, né? A Google Cloud foi um dos grandes patrocinadores aí do VMware Explorer esse ano. Eles foram o primeiro a adotar e assinar o contrato, né, nesse novo modelo, aonde aquela solução GCVE, que era a solução VMware rodando dentro do Google, né, ela vai mudar um pouco ali a forma como que se consome aquilo. Porque antes o provedor de nuvem pública, e aí também muitas pessoas que eu converso, às vezes não sabem que existem, né, a possibilidade de consumir o VCF, ou seja, todo esse stack de software, essa plataforma que a gente está falando, dentro da nuvem pública. Isso facilita muito a vida, porque eu consigo colocar os meus workloads muito próximo da nuvem
pública, consumir os recursos e os serviços da nuvem pública que não faz sentido eu desenvolver e trazer para dentro de casa, e fazer uma extensão híbrida do meu data center sem precisar fazer refactor de VM, sem precisar fazer nada, nem precisar nem mudar o endereçamento IP. Eu transbordo workloads e eu ganho a velocidade, que é um grande benefício da nuvem, né? Se a gente for pensar, beleza, eu tenho uma data center on-premise, Felipe, mas, Rock, mas é muito lento, cara. Se eu pensar em iniciar um projeto, comprar hardware, entregar o hardware, implementar isso, cara, são meses. Lá na nuvem eu consumo em segundos, beleza. Soluções VMware nativas na nuvem pública. Eu estendo meu data center em minutos. Consigo transbordar workload, porque eu preciso de, sei lá, de rodar mais workloads de AI dentro de casa, né? Então, essa velocidade que o negócio exige, hoje a gente tem solução para isso. E essa é a visão de futuro da VMware, né? É fazer com que os provedores de nuvem pública, né, já tinham aquelas soluções antigas, o VMC AWS, a solução VMware no OCI, mas elas também estão passando por essa transformação de como vai ser ofertado. E aí você vai pagar no provedor de nuvem pública apenas pela infra que você está consumindo, pois o licenciamento é seu, você vai levar esse licenciamento. Você tem 200 cores, você pode usar onde você quiser, metade, enfim, você pode portar as suas licenças para os ambientes. Então, isso aí também é uma visão de futuro, está começando a tornar realidade. E aí, eu brinco, aquilo que eu estava brincando, é falando que a VM, ela virtualizou o servidor x86 25 anos atrás, né? Ela criou essa tecnologia super disruptiva que proporcionou a gente estar onde a gente está hoje aí, com até outros concorrentes. E, no meu ver, não tem a mesma maturidade de produto, não tem a mesma, não entregam o mesmo ratio de vCPUs por CPU física. Cara, que em diversos aspectos, se a gente fosse entrar, atendem alguns workloads, mas quando a gente está falando de ambiente enterprise, ambiente corporativo de alta performance, não existe alguém que está no patamar de virtualização, com integração de Kubernetes no kernel, com a parte de segurança intrínseca que a gente vai falar aqui, né? A segurança permeada em todo o ambiente, né? Se a gente for falar aqui do que o NSX, agora o vDefender, né, o nome dele, ele fez para o mundo de redes e para o mundo de segurança, né? Eu falo que é ainda algo que os clientes não descobriram o potencial, porque tem o potencial disruptivo do ponto de vista de segurança de fazer o que o virtualizador fez 25 anos atrás com o servidor x86, né? A gente não consegue, numa rede tradicional, segmentos Layer 2, Layer 3, fazer o que o NSX, o vDefender, consegue entregar bem implementado, né? Bem pensado. Não conseguimos fazer. Aí teria que entregar todo o tráfego do data center para o switch de borda. Isso é impossível de ser feito, né? E nem, não é nem financeiramente, nem operacionalmente viável. E quando a gente faz um estudo de tráfego de rede dentro de um data center, a gente percebe que 80%, até mais, 85% é tráfego leste-oeste, que não tem inspeção. Bate no máximo no switch de topo de rack, né? Então, a gente tem, assim, né, hoje não é o tópico principal aqui, mas a gente tem N assuntos aí que a gente pode explorar, que a gente pode conversar a respeito, né? Não vamos planejar aí na sequência e falar sobre isso. Mas voltando aqui ao foco, né, então eu brinco que a, a VMware vai virtualizar as nuvens públicas, né? Assim como ela fez com o servidor lá atrás, brincadeiras à parte aqui, mas é isso que está acontecendo, essa portabilidade de licenças, eu poder. Porque quando a gente fala que tem nuvem híbrida e que eu posso transbordar os meus workloads para onde eu quiser, eu não posso, porque eu tenho que refatorar as VMs. A VM que está lá na Edge não roda no meu on-prem, nem o formato, são incompatíveis. Quando eu coloco essa camada do VMware, né, o VCF, que é a mesma fundação, eu tenho uma extensão única, eu tenho uma operação unificada, o meu time opera das mesmas maneiras, as regras de segurança, elas expandem entre esses ambientes, é tudo mais facilitado. A parte de gestão, de controle é muito mais eficiente. Então, é isso que a gente entende aqui, de visão também estratégica, e é isso que o VMware, o VCF 9 se propõe. Né? Aqui a gente está falando justamente dessa fundação, desse alicerce para essa nova fase de modernização, para essa nova jornada, onde eu faço toda a parte de gerenciamento, a parte de compute, a parte da virtualização do armazenamento e a parte da virtualização da inteligência da rede, né? Em todos esses aspectos. Antes a gente só falava da virtualização do compute, né? Só CPU e memória RAM. Agora a gente consegue entregar um SDDC de fato, independente de onde a gente está falando, independente de onde a gente está de qual aspecto da virtualização a gente está falando, né? A gente tendo, não depende do hardware, né? Do underlying hardware, né? Por baixo. A gente consegue entregar inteligência e solução aqui de armazenamento, network, compute e gestão por completo. E tendo aquilo que eu falei com vocês, né?
Se eu tenho agora um ambiente onde eu consigo consumir tanto VMs, quanto containers, quanto pods de Kubernetes, eu tenho tantos desenvolvedores consumindo essa de uma maneira muito mais ágil e tem o tipo de operações controlando, fazendo a gestão, criando as cercas, quem pode usar o quê, delimitando, né, esse nível de acesso com governança e com compliance. Dá uma olhadinha nas perguntas aqui, pessoal. Ah, Ô, Rock, tá me foi. ouvindo? Deixa Tô eu ouvindo. só aproveitar que você parou aqui para as perguntas. Na verdade, tem algumas questões aqui. Aí pode. Que é a questão principalmente ao portal. Tá? O Tá pessoal bom? tem falado bastante do que acontece. O Customer Connect ele não existe mais. Tá? Então, tudo isso, todas as licenças, né, o gerenciamento do download, split, merge, upgrade, downgrade, enfim, dos contratos, passa a ser agora dentro do Support Portal. Tá? É um outro link que vocês precisam fazer acesso. Pode falar com o pessoal da i2, com o Rock, eles conseguem te ajudar. Eu tenho um procedimento que mostra como exatamente faz o cadastro, como acessa a licença, como faz o download, tudo certinho. Pode pedir para o Rock que ele compartilha com vocês. E são duas dúvidas aqui que o pessoal comentou, realmente tem gerado bastante dificuldade. Tem uma outra questão aqui da questão do área, né? Aqui para mim não mostra quem questionou, mas falou sobre essa unificação do área, né? Mas a ideia é justamente como o Rock eu comentei, é o vCloud Foundation ser uma solução única, totalmente unificada, mais unificada do que nunca. Ela já era unificada, mas tinha alguns desafios na parte de implementação. Agora a ideia é você não identificar o vCloud Foundation como vários produtos da VMware trabalhando em conjunto, mas em si como um produto único com as features. Então essa é a grande sacada, tá? Beleza, Rafa. Eu não consigo saber quem é o usuário aqui, né, Atena? Mas consegue mandar mensagem direta? Eles conseguem mandar mensagem tipo, só para mim aqui? Ou é para todo mundo? Deixa meu e-mail aqui, ó. Vocês me mandam e-mail aí. Quem quiser esse procedimento, deixa eu contar hoje, ó, que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? De fato, eu não sei o nome da pessoa, desculpa, eu não vou referir você ao nome, mas com essas mudanças de migração de sistemas, existem essas dificuldades em si, né? Estão havendo algumas dificuldades. Esse link que você, é, esse link que você citou é da Omnissa, né? O antigo portal que era da VMware agora, ele virou um portal da Omnissa, é uma outra empresa. Mas eu esclareço essas dúvidas aí depois com quem está em contato comigo à parte. Para acessar as licenças e os contratos da VMware, agora é no portal da Broadcom, e não mais naquele partner portal.omnis. Meio que a Omnis herdou os sistemas da VMware, né? Então, a cara do partner portal e do customer portal, né? Da Omnissa, que agora é a empresa que só toma conta do portfólio de end user compute, ela está muito parecida com o que era da VMware, então isso confunde um pouco, né? O da Broadcom é totalmente diferente, né? Se adequou aos padrões Broadcom. A gente consegue ajudar vocês aí a achar de novo os acessos aí, listar os contratos e tudo mais, tá bom? Então, falando aqui de novo, né, do VCF como essa fundação, alguém perguntou aqui se o VMC acabou. Está passando por algumas mudanças também, desculpa, eu não consigo ver o nome das pessoas aqui, então eu não estou me referindo aqui aos nomes das pessoas, mas essas ofertas que existiam na nuvem, né, elas vão ser remodeladas por causa desse novo formato de licenciamento. Então, o primeiro que existia no passado, que era o GCP, que é o serviço de VMware dentro da Google Cloud Platform, GCP, a Google foi a primeira que já anunciou esse novo formato. Muito provavelmente a Amazon e as outras vão anunciar agora em breve, né? É questão de acordo, de contrato, mas vão anunciar aí uma nova oferta baseada com VMware, tá bom? E aí, falando aqui da fundação, sempre com essa questão da segurança intrínseca, que foi aquilo que eu citei, né? A segurança, a gente fala muito em a segurança é um assunto extremamente amplo, né? Tem várias camadas. Tem a segurança do aspecto do VMware em si, tem a segurança do data center como um todo, tem a segurança das aplicações, enfim. Mas o NSX consegue ajudar demais, né? A minimizar a superfície de ataque, é o que a gente fala. E é o que segurança, quando a gente fala de várias camadas, cada uma vai, né, aumentando o nível de segurança total que a gente tem.
super importante a gente pensar nisso também. E a parte de automação, né? Pessoal, falando de segurança, eu já falei um pouquinho para vocês, né? Mas a questão é mitigar os riscos, garantir o compliance, né? E simplificar as operações. E é isso que todo o portfólio de NX se propõe a fazer. Também a gente não vai dar foco aqui hoje nesse contexto, tá bom? Falando um pouco de AI, né? O VCF ele já entrega, né, uma solução ready, né, pronta para absorver o workload de AI e machine learning. A VMware, ela na verdade, enquanto hypervisor, né, enquanto plataforma de virtualização e fundação ali de plataforma data center, ela está há anos-luz na frente de qualquer outro competidor. Por quê? Ela já virtualizava GPUs, né, e Smart NICs e DPUs quando ela entregava workloads avançados de remote desktop para aplicações de altíssima performance, de engenharia, de computação, né, de altíssima performance, aonde ela botava todas né, as placas, vamos dizer assim, né, mas de altíssima performance da NVIDIA nos servidores e conseguia virtualizar, ou seja, particionar também a GPU, assim como ela, né, virtualiza o processador, a memória, e entregar isso de maneira segregada. Então, ela já tinha, né, todo um know-how de como fazer isso, e agora para absorver as aplicações, né, de machine learning de AI consumindo esses hardware específicos, né, foi muito mais simples. Então a gente entende que e o VCF está pronto para fazer isso. O que foi anunciado no VMware Explorer foi a extensão desse suporte para o Edge Compute, né? Edge Compute hoje é uma das BUs focos da plataforma da VMware. Então, como se fosse uma extensão do VCF na ponta, aonde eu tenho o VeloCloud, né, como solução de SD-WAN para habilitar esse tráfego de inteligência, essa otimização dos recursos, né, de links computacionais entre as localidades, mas também estendendo as funcionalidades do VCF para a ponta. E hoje em dia a gente entende que alguns workloads específicos eu não posso ter o processamento centralizado. Eu tenho que tomar decisão muito rápida e lá na ponta. Chão de fato, enfim. Né? Com esse mundo cada vez mais o poder de processamento na ponta e cada vez mais a exigência dos negócios, das aplicações industriais, né? Eu não posso ficar dependendo do meu data center principal para tomar decisão, para processar informação. Então, eu preciso estender as capacidades para o meu Edge Compute. E aí, a VMware está trazendo, né, como lançamento essas capacidades de AI, né, de plataforma de AI e de extensão do VCF para as pontes. Bom, VCF 9, né, aquilo que eu falei para vocês, é meio que agora, de fato, uma plataforma única, porque o conceito do VCF era ter todos esses pontos que a gente está citando, só que quando a gente ia ver na prática, eram vários portais e eram diversos componentes, muitos deles separados, né? Porque eu podia licenciar, lembra que o Rafa falou? Eu podia licenciar os produtos separados e escolher ao meu bel prazer o que eu ia licenciar. Para operar nesse modelo, eu tinha que ter componentes individuais que eu pudesse instalar uns e outros não. Isso foi fazendo com que ficasse complexo a gestão, tanto de licenciamento quanto de operação dos componentes, né, que sustentam, né, que dão a base para a operação, né, para a parte de Kubernetes, para a parte de operação, para a parte de automação. Então, a grande sacada do VCF 9, e eu acho que é muito estratégica, é a unificação, de fato, em uma plataforma única. Aonde antes eu tinha o VCF, eu tinha o Area Operations, eu tinha o Area Automation. Agora não, agora é VCF Operations, é VCF Automation, dentro de um portal único que correlaciona as métricas de performance e de segurança, né, toda a parte do NX. Então, vai ser muito mais, a operação ainda mais simplificada. Eu já tinha as capacidades vão ser ampliadas. Agora, antes qual que era o workload antes que eu rodava em cima do Hypervisor? VMs. Agora eu tenho VMs, eu tenho containers, eu tenho workloads de inteligência artificial. Então, todos esses workloads, né, dentro de um mesmo contexto de gerenciamento, de operação, de
correlacionamento de logs e performance. Isso vai entregar uma plataforma muito mais robusta, dentro de automação, dentro de um contexto de automação, de catálogo de serviços. Então, olha como é que, de fato, agora tomou um corpo, né? A gente tem, de fato, uma ferramenta robusta para operar o data center on-premise, visto que a gente focou muito na nuvem, né? Aquilo que eu falei lá no início, a gente focou muito na nuvem pública, deixou um pouco relegado, né, essa jornada de modernização da nuvem privada, e agora, como componente fundamental para essa nova fase de evolução e de absorção de workloads, a gente precisa ter uma plataforma extremamente moderna, robusta e integrada para operar isso. Então, toda a parte de virtualização de compute, virtualização de armazenamento na infraestrutura hiperconvergente e virtualização da inteligência, a parte de serviços de rede, load balancer, a parte de inteligência de rede, de IDS, IPS, todo o tratamento de ameaças, né, de maneira 100% unificada, com aqueles serviços adicionais que a gente falou, né? Com os serviços avançados, ou seja, Private AI, o stack de disaster recovery que a gente não falou, mas para todo esse on-premise, soluções de disaster recovery em outro site on-premise ou na nuvem, né? A parte de advanced security que eu citei algumas coisas aqui, isso aqui que eu acho fantástico, né? O que a gente pode fazer na parte de advanced security aqui e quanto eleva o nível de segurança do meu data center on-premise. Serviços de load balance avançados, geográficos, a parte de operação e suporte de containers, né? A parte de data service também, que vem muito forte agora, depois que a VM adquiriu a Pivotal, né? A parte de Bitnami, enfim, data service para containers, e aqui fazendo uma plataforma, não só de rodar, mas de desenvolvimento em cima de containers avançado. A parte de orquestração do Edge Compute, que eu falei para vocês, e automação de workloads. Então, essa é uma visão do que está para vir aí no VCF 9, e ela é bem robusta, né? Ela eleva para outro patamar o que a VMware fez até aqui de uma maneira integrada. Né? Então, é isso, resumindo aqui, essa plataforma unificada de operação e automação. Obviamente que a gente tem diversos pontos para entrar aqui, né? Mas uma console única, onde eu consigo ver consumo, meus tenants, né? O VCF9 agora ele vai ser muito baseado em tenants, e aí eu posso segregar operações, aplicações, times, né? Então ele vai estar pronto para fazer essa gestão do on-premise de uma maneira muito mais robusta. Tá bom, pessoal? Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Alguns takeaways rápidos aqui, alguns avisos. Então, o Rafa falou, né, deu um panorama para a gente sobre essa mudança da Broadcom, do que aconteceu com a aquisição, com a compra. A gente falou muito de como que o VCF, que é o foco da VMware agora, é a principal oferta, né? É o pacote que a Broadcom entende que os negócios, as empresas precisam para modernizar o seu on-premise, né? Em todo esse contexto de nuvem híbrida, de segurança, de absorção de diversos tipos de workloads, de catálogo de serviços, self-service, ou seja, todas as características de uma nuvem. Então, é o VCF, né, console do VCF, que vai fazer isso tudo para a gente. Pessoal, queria só abrir para vocês, então, dia 19/9, quem quiser se inscrever, a gente vai ter a continuidade, né, de outro tema, mas um outro webinar nosso aqui, que a gente está promovendo, né? Agradecer a vocês pela participação, pelo tempo aqui, a gente já tem, acho que mais 5 minutos. Quem quiser, eu deixei meu e-mail aí, talvez a gente não vai ter tempo aqui, né, de conversar, eu vou tentar ler as dúvidas aqui, esclarecer tudo, não vamos ter tempo obviamente, de endereçar a todas, mas fiquem à vontade para me contactar, a gente marca outras agendas para falar sobre. Espero que tenha sido produtivo, esclarecedor, né, em alguns aspectos. Sei que existem muitas dúvidas ainda, a gente vai tratando isso daí com mais tempo, tá bom? Mas agradecer a vocês e vou ver algumas dúvidas aqui agora, tá bom? Vou botar aqui na capa para a gente. Rafa, tá por aí? Tô por aqui, tô vendo aqui as questões, né? Na verdade, o Guilherme questionou nessa questão que ele já, sobre Azure, né? Falando sobre a parte de, talvez que ele já possui uma Tegra Infra de nuvem com a nossa Infra On-Premise, né? Então, eles já têm os dois serviços, mas ele está falando que não adquiriu o licenciamento VM. Então, na verdade, ele está perguntando se isso vai mudar, né? O serviço vai mudar. Tecnicamente falando, o AVS? produto de AVS.
tecnicamente, o produto não muda a forma como ele trabalha, a forma como ele integra o on-premise com nuvem. Aí o que a gente tem que analisar e entender as novas regras do serviço, né, quando estiver disponível com a AWS. Provavelmente o modelo de entrega de licenciamento, de precificação pode ser que mude, mas tecnicamente não. Tá? Então, você já tem VMware na Azure e o serviço on-premise faz a interconexão normal, isso era antes e quando voltar também vai continuar. Tá? Algumas coisas, Guilherme, não estão totalmente claras ainda, né? Então, como existe uma transição, como eu falei, o AVS no passado, você contratava da Azure, né? E vinha tudo junto, né? A infra Azure e o licenciamento VM. Tecnicamente, vai continuar a mesma coisa. Você tem o HCX fazendo a extensão dos segmentos de rede, né? Porém, para que haja essa portabilidade de licenças, não só para a Azure, mas para todos os integrantes desse novo modelo, vão mudar essa questão do licenciamento, né? Então, se o licenciamento for seu, você pode colocar na Azure, você pode colocar no OCI, você pode colocar no Google, você pode colocar onde você quiser. Então, essa que é a grande mudança. Muito provavelmente, no próximo ciclo de renovação, vão haver mudanças. E aí você vai precisar trazer cores que você adquire com a Broadcom e você vai splitar a conta, né? Aquele pacote que você pagava da Azure, você vai pagar só a infra para a Azure e os cores da Broadcom. Não sei como isso está hoje, porque existem essas negociações de bastidores e talvez a Azure pode esclarecer um pouco melhor em relação a isso. Mas é o que o Rafael falou, tecnicamente é a mesma coisa e vai continuar do mesmo jeito. VCF lá, VCF dentro de casa, HCX estendendo, né? Unificação ali dentro do vCenter, vendo os dois data centers e conseguindo gerenciar isso. Um outro usuário perguntou, existe algum serviço de redundância de VMs em ambiente híbrido? Redundância ativo só entre dois data centers on-premise. Tá? A redundância na nuvem pública, ela não existe com a VM ligada, né? Mas existe o VCDR, né? O antigo VCDR que agora mudou de nome, né? Que é o VMware Live Recovery, né? Onde você faz uma réplica das VMs para um armazenamento de nuvem do tipo blob, né? Storage. E quando você precisa decretar um desastre, né? Aí sim sobe esse ambiente VMware na nuvem e essas VMs que estão replicadas no armazenamento viram discos, né? VMDKs da VMware e aí você dá boot no ambiente, né? Sobe o ambiente nativo, né? Com VMs rodando no padrão VMware e tudo mais, mas é um serviço, um disaster recovery as a service, beleza? O Guilherme perguntou sobre esse painel unificado, todas essas mudanças, Guilherme, como eu falei no início, né? Como o VCF vai passar por uma. Nem é uma versão nova, é quase que um replataforma, né? Não vai ser compatível, tá? Porque o plano está pulando do 5 para o 9, né? É quase que um novo produto, vai usar muito a tecnologia atual, mas de uma maneira muito mais integrada. Então, não é só um front-end, sabe? Que vai, né, pegar todas as informações de baixo. É para simplificar, inclusive, o deploy, né? Então, a ideia é não ser compatível mesmo, ainda não tem estimativa de lançamento, né? Ainda está em preview ainda, né? Como uma visão. Infelizmente, Guilherme, né? Bastante mudança ainda. A gente precisa de mais um tempinho aí para poder abaixar. Não tem essas respostas para você nesse momento, tá bom? É um momento de transição para todos nós. Pessoal, estamos acabando, na verdade, nosso tempo, né? Já passou, extrapolou. Agradeço demais o tempo de vocês. Eu estou sempre à disposição. O Guilherme acaba que já é um cliente nosso aqui. A gente, né, fala bastante. Tem o nosso time que sempre está apoiando, mas estou à disposição, Guilherme, para a gente falar sobre isso daí e os outros demais também. Obrigado pelo tempo, espero que tenha sido proveitoso para vocês, que de alguma maneira, né, vocês tenham aproveitado aí. Rafa, obrigado pela participação. Atena, obrigado pelo apoio aqui na condução. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.